Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, sexta-feira. Até 13h a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman. Sexta-feira chegou. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Olha só, gente, a galera que nós trouxemos para esse início de tarde, para essa conversa muito bacana que a gente vai ter a partir de agora no programa Gente que Fala. Roberto Caruso, comunicólogo, humorizador e ator, fundador da Humorizar. Tudo bem, Caruso? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Boa tarde, Mauro. Um prazer estar aqui no Gente que Fala novamente, né? Estou virando já, daqui a pouco eu sou prata da casa aí, junto com esse time fantástico aí para a gente conversar hoje nessa sexta-feira, antecedendo também o Dia das Mães, né? E por falar em time, vamos continuar aqui compondo o nosso time com o Ricardo Viveiros, jornalista, escritor e professor. Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, colegas convidados. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado. Na Rádio 365, são os dias do ano. Todo dia com você, não é isso? Exatamente isso, Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, e a gente aqui todos os dias com o programa Gente que Fala a partir do meio-dia. Para essa nossa conversa também, compondo aqui o nosso time, Luiz Delfino Cardia, produtor cultural, ele é curador da Brooklyn Fest e da MyFest, da Associação dos Empreendedores e Moradores do Brooklyn. Tudo bem, Delfino? Boa tarde. Grande Mauro, grande aos amigos, colegas aí, prazer. Eu gosto de vir aqui porque é um programa com diversidade e democrático. Então, dá os parabéns, isso aqui é uma consciência de cidadania. Um grande abraço, Mauro. Obrigado pela presença, Luiz Delfino. E o Renan Inquérito também com a gente, ele é rapper, professor, criador do show Abra Cabeça. Tudo bem, Renan? Tudo bem, boa tarde. Saúdo aí a todos os ouvintes, a todos os amigos também convidados. Muito prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Vamos lá, galera, então, para o nosso primeiro assunto, nossa primeira conversa de hoje aqui nesta sexta-feira, 12:04 agora, no programa Gente que Fala. Domingo chegando, né, pessoal? Comemoração aí do Dia das Mães, é uma data para a gente celebrar, mas também uma oportunidade para fazer uma reflexão sobre as inúmeras famílias monoparentais. São aquelas formadas apenas pela mãe, na grande maioria das vezes, ou pelo pai com seus filhos. No Brasil, 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento e 53,5% das famílias são compostas apenas por mãe e filhos. Enquanto o papel materno é sempre estabelecido, o do pai, ou sempre bem estabelecido, né? O do pai permanece com variadas interpretações, até mesmo quando o casal já está separado. Caruso, eu começo com você a respeito desse tema. Vamos refletir aqui sobre o final da nossa nota, o papel materno sempre muito bem estabelecido e o do pai não muito bem assim, né? Qual é a reflexão sobre este ponto? Infelizmente, os dados que você traz são reais, né? Eu falo infelizmente porque é tão importante a presença do pai na criação dos filhos que, assim, acho que os homens precisariam realmente fazer uma reflexão, mas acho que não fazem porque não têm um conhecimento mais aprofundado sobre isso, sabe, Mauro? Quando a gente fala sobre como que a espécie se perpetua, né? Quando a gente fala, né, do homem, da mulher, ou do masculino e do feminino, simplesmente as coisas elas não terminam, né, numa gravidez ou no nascimento, né? Eu falo que a presença do pai e da mãe na possibilidade da saúde também é para o resto da vida. Eu digo isso porque
eu tive pais presentes, né? E mesmo conheci vários amigos meus que têm essa situação de que a mãe praticamente que criou, mas assim, acaba sempre sobrando para a mulher, e eu acho que isso é muito complicado, sempre sobra para a mulher, né? Quando tem uma separação, geralmente os filhos ficam com a mãe, é natural ficar com as mães, né? Só que assim, os pais, eu acho que eles deveriam realmente colocar os pais que se separaram, os pais que por algum motivo se afastaram, que eles saibam dividir. Uma coisa é a relação com a sua ex-mulher e outra coisa é a relação com o seu filho, né? Então, assim, são relações diferentes nesse sentido. Então, eu acho que a reflexão pais, coloquem a mão na consciência e lembre-se que ninguém faz filho sozinho. E, como diz a velha e boa frase bíblica, né? A semeadura não é obrigatória, mas a colheita sim. Esse entendimento do papel bem estabelecido da mãe e o pai, por falta de informação ou por falta até de querer, né, entender o seu papel, isso tem a ver com o machismo? Tem total. Quando a gente fala de machismo, né, essa é uma questão muito peculiar, Mauro, porque da onde veio o machismo, né? Vamos entender. A gente tem que olhar para a origem, né? Porque assim, quando a gente fala assim, o homem foi criado por quem? Pela mulher e pelo homem. Assim, agora, qual é o estímulo? Qual é o primeiro estímulo para falar que o homem é machista? Então, assim, tem muitas mulheres que criam os filhos de forma machista, para que eles sejam machistas. A própria mulher, dentro de uma determinada condição da sociedade, ela repete esse padrão de comportamento do homem, que o homem é aquele que não chora, é o homem que não se emociona, é o homem que tem que sair sempre para trabalhar, é o homem que tem que trazer o dinheiro, mas não tem problema se ele não trouxer o carinho. Então, assim, tem muitas mulheres que elas continuam proliferando uma educação onde o homem ainda é colocado num lugar que eu acho que não cabe mais na sociedade. Quando a gente fala de cooperativismo, quando a gente fala de trabalhar em conjunto, homens e mulheres são diferentes, fisiologicamente, emocionalmente, são totalmente diferentes, bioquimicamente são diferentes, né? Então, assim, são seres complementares. Então, assim, eu gosto de fazer um exemplo breve, para não me estender muito, eu gosto muito de assistir aqueles Animal Channel, né? Então, você vê, assim, como é que funciona a natureza. Vamos pegar os leões. Quando você tem um grupo de leões, quando as leoas elas têm toda a ninhada, quem fica cuidando dos filhotes é o leão, não é a leoa. A leoa sai para caçar e o leão fica protegendo os filhotes. Então, assim, a natureza mostra que em muitas situações, em determinadas hierarquias, né, a mulher ela tem um papel tão importante no prover alimentos e saúde também, enquanto que o masculino, ele fica cuidando da proteção para que não seja atacado. Então, eu acho que esse machismo, a gente deveria realmente começar a olhar de uma maneira diferente. As mulheres muitas mulheres olham para os homens, né, já com uma crítica muito pré-estabelecida, é coisa que a gente é uma herança que a gente tem de vários tipos de cultura. Acho que hoje em dia vale a pena a gente trabalhar em conjunto, né, juntar essas forças, essas polaridades e promover o melhor fruto. Eu, por exemplo, sou separado, me dou muito bem com a mulher que foi a mãe da minha filha, com a minha ex-mulher. Eu não gosto nem de falar de ex-mulher, né, porque assim, mãe de filho não é ex nunca, é sempre mãe do seu filho. Então, porque não existe. Não existe. Então, assim, eu acho que a parceria ela é tão saudável. Então, assim, eu tenho um relacionamento com a Dani excelente. A gente trabalha muito a paternidade e a maternidade, mesmo não sendo um casal que mora junto, que tem relações ou qualquer coisa do gênero. Agora, o maior beneficiado é a Letícia, minha filha, que ela não é minha nem da Dani, ela é do mundo. Então, nós somos responsáveis para preparar da melhor maneira um novo ser humano para fazer diferença nesse planeta. Ricardo Viveiros, a reflexão sobre o Dia das Mães, celebração, evidentemente, muita festa, muita alegria, e a reflexão também, vamos pegar um outro ponto aqui, um outro viés, né? Aí por parte dos filhos, né? Todos eles querendo tirar a mãe da cozinha no domingo, mas é só no domingo, no Dia das Mães, que você tira a mãe da cozinha? Pois é, o Dia da Mãe é todo dia, né? O Dia da Mãe é um momento, em tese, para celebrar ainda mais a mãe. O amor de mãe ele é incondicional. E o amor do pai que é mãe também é incondicional. E o amor de quem não gerou filho, mas cria o filho, também é incondicional.
Então, o Dia das Mães, na minha concepção, ele é um dia de todos aqueles que amam alguém que foi criado por eles, né? Então, você tem a mãe que cria o filho com o marido, e tem a mãe que cria o filho sozinha, tem a avó que cria o neto sem pai, sem mãe, tem aquela pessoa que adota um filho e cria o filho, né? E é mais filho, às vezes, do que o próprio filho. Tem casais que têm filhos e adotam e criam o adotado com absoluto amor, né? Tem casal de mulheres e casal de homens que adotam crianças e criam com profunda paixão, com profunda dedicação, né? Então, o Dia das Mães, e felizmente isso mudou, né? A gente tem que reconhecer que hoje a mulher tem um papel mais importante, ela tem merecido mais respeito, ela está mais empoderada. Recentemente até se questionou questões legais de salário de homens e mulheres, enfim, né, as facilidades da mãe, a licença maternidade, etc. E tal. E o próprio homem está entendendo, e precisa entender, porque é um ranço do passado, de que, embora não haja igualdade, eu concordo com o Caruso, são seres diferentes, mas são seres complementares e importantes, iguais, e que têm que ser tratados iguais. A igualdade está no tratamento, não está na essência. As pessoas são diferentes todas. Agora, o tratamento precisa ser igual, né? Então, esse Dia das Mães é um dia para refletir, respeitar todos aqueles que funcionam a partir de um amor incondicional, que é o amor daquele que você cria, entendendo que você está entregando ao mundo alguém que precisa ser preparado por você, mas livre para viver esse mundo que vai encontrar lá adiante com o preparo que você deu. Então, eu acho que nós vivemos tempos melhores. Já há um Ministério da Mulher, e não é só um órgão, é um órgão pensando em melhorar a vida da mulher, dessa mulher que é mãe, que trabalha, que tem, às vezes, tripla jornada, né? Essa coisa precisa ser respeitada, porque ela trabalha na rua, ela trabalha em casa, ela cuida de filho, ela cuida de marido, cuida de uma mãe doente, de uma sogra doente. Então, é preciso ter respeito e é preciso admirar e aplaudir essa paixão incondicional pelo filho, que é a paixão da mãe. Você falou de uma série de mães aí, não só a mãe biológica, a mãe que gera o filho a partir do seu próprio útero, mas qualquer pessoa que cria um filho e que tem esse amor incondicional por esta criação, por esta criatura, né, por essa criação. Você esqueceu de uma mãe, é a mãe dos pets, né? Tem muita mãe de pet aí que é mãe bichológica, não é mãe biológica. Não, é verdade. E cria com amor total, né? Absoluto, radical, né? Olha, essa coisa do amor ao próximo que nos faz todos meio mães, porque quando a gente pensa no amor de verdade mesmo, o primeiro que vem à mente é o amor de mãe. Depois, o amor do marido, da esposa, do companheiro, da companheira, do pet e tal, né? Mas isso vai também para o animal. Tem pessoas que dedicam a vida àquele bichinho que foi adotado, criado, e que foi companheiro seu como um filho, né? Às vezes o filho vai embora, né? Eu costumo dizer, eu tenho um poema num dos meus livros que fala dessa coisa da mãe que chora o filho que foi, sem interferir na ida do filho, e esperando sempre a volta, sem impor essa volta, né? Tem a mãe, às vezes, que faz um pouquinho de chantagem emocional e tal, isso aquilo. Mas tem aquelas mães de tal maneira, mães, que elas entendem a necessidade do filho ter um voo solitário, né? Independente dela, mas ficam ali rezando por ele o resto da vida. Luiz Delfino, sua reflexão sobre o Dia das Mães.
Eu acho que mãe é a essência da democracia. A mãe tem uma coisa do serviço de se doar, a questão da cidadania. Eu acho que foi muito bem lembrado aqui, nós estamos no século XXI, as mulheres têm hoje uma posição importante e essencial na sociedade do mundo, na sociedade também brasileira. Esse resgate ao Ministério da Mulher, esse cuidado com mais carinho sobre isso é muito importante. Mas mãe, para mim, tem a coisa da convivência e a coisa do acolhimento. Mãe é acolhimento, né? E também o pai, também hoje, também, né? Tem essa experiência do Caruso quando diz que tem uma boa convivência com a mãe do seu filho. Isso é uma coisa essencialmente democrática da convivência com a diversidade. Então, eu tenho uma mãe de 88 anos, foi professora de alfabetização na Igreja Católica, uma mulher batalhadora, se doava em estilo Paulo Freire, discutia as questões do cotidiano dessas pessoas, e foi um trabalho durante mais de 40 anos, né, de dedicação, e ainda discute política, está ligada no que as coisas que estão acontecendo, com um olhar conservador sobre a vida, não no sentido retrógrado, mas conservador de conservar alguns valores éticos. Eu acho que a mulher tem isso. A mulher sempre vai cuidar do seu filho na hora da volta, né? E do acolhimento. Então, eu acho que ela é essência democrática no sentido de saber conviver com seus filhos, que são muito diferentes também. E hoje, o que eu acho muito interessante é esse papel entre pai e mãe, podendo ser os dois pães, assim, no sentido que um é pai, outro é mãe. E por que é a mãe que tem que levar para a escola? Por que o pai não pode levar para a escola? Por que é, às vezes, a mãe que se dedica mais aí na orientadora pedagógica, tal, né? Eu sei que tem as convivências dos encontros dos pais, então eu acho que hoje a mãe trabalha, a mãe tem a mesma posição profissional do que o pai, né, certo? Eu vejo, eu tenho aqui uma amiga que tem um filho e fala, o meu colega, a mãe é aquela jornalista. Eu acho isso super interessante, quer dizer, não fala do pai, fala da mãe, né? Ou também, então, a sua mãe é jornalista, mas o meu pai é ator, né? E aí eu acho isso super interessante, que eu vi a escola da minha irmã e tinha muito filhos de intelectuais, de artistas, de profissionais liberais, publicitários também, e eu acho isso muito legal. A minha observação sobre mãe, que eu queria dividir com vocês, é o acolhimento, e o pai também. Eu acho que a ideia do professor Viveiros disse, a coisa da voltar para casa, né? Isso, voltar para casa, é o olhar da comida da mãe, né? Do encontro, do almoço, né? E é muito interessante isso. Renan Inquérito, seu entendimento, sua reflexão sobre cada um. Você é pai, não? Você sabe que é muito ingrato agora, né? Eu tenho que falar depois de tudo que eles falaram, o que eu vou falar, né? O que eu vou falar? Na verdade, assim, eu concordo com tudo que eles falaram. Eu fiquei aqui refletindo pelo viés do pai. Porque, por exemplo, né? Eu tenho uma música que se chama Dia dos Pais. E aí é uma música muito antiga, ela já tem quase 20 anos. E quando eu escrevi a história de um filho que não tinha pai e que foi criado só pela mãe, né? Um pouco a minha história, um pouco a história de outras pessoas que eu conheci. E aí eu recebo depoimentos, e também quando viajo pelo Brasil, de outras pessoas falando sobre essa música, que é a história da vida deles. E aí eu fiquei pensando, né, que a gente tem histórias muito, muito parecidas no Brasil todo, essa realidade de mães que criam seus filhos sem a ajuda dos pais, né? E como é difícil. Quando ele estava falando da palavra cuidado, tem até o Gregório do Vivier, tem um programa que ele fez na pandemia, todo dedicado para as mulheres e como elas são cuidadoras, né? Como o nosso amigo falou, cuida de uma sogra, cuida de um tio, cuida de um filho que está doente, não cuida só da família dela, ela cuida dos agregados, ela acolhe. Não à toa o tal do ditado, coração de mãe, não à toa o tal ditado, amor só de mãe, e vários, né? E vários.
Bom, eu poderia falar muitas coisas, mas eu acho que, na verdade, vocês sintetizaram bem o que eu gostaria de dizer. Então, eu vou deixar um depoimento, que é o seguinte: uma vez eu estava fazendo uma atividade com adolescentes que são egressos da Fundação Casa. Então, eles estavam em regime de semiliberdade. E aí, no último dia da atividade, foram as suas famílias para confraternizar. E aí, não tinha nenhum pai. Não tinha nenhum pai, só tinha mãe. E aí eu comecei a conversar com as mães. E muitas mães com outros filhos menores, um no colo, um dado de mãozinha assim. E aí eu fiquei pensando, como é que essa mulher, né, tem estrutura psicológica, financeira, emocional para dar conta de tudo isso, né? Então, assim, e aí a gente estava fazendo uma atividade que era sobre fechar o olho e escrever, né? E aí uma mãe falou assim, né? Falou uma coisa que talvez nem ela tenha percebido de o quão poético foi, né? A gente estava falando sobre como às vezes a gente fica cego, cego de raiva, cego de paixão, cego de amor, né? Que a cegueira também ela é emocional e tal. E aí a mãe falou assim, mas diz a frase, né, que amor é só de mãe, que eu acho que tinha alguém tatuado com isso na época lá, amor é só de mãe. Ela falou, amor é só de mãe, talvez porque a mãe é a única capaz de dar a luz, né? E a luz tira da escuridão, tira da cegueira e tal. E eu vim com aquilo na cabeça, foi tão poético, assim. Enfim, eu lembrei agora. Sim. Pessoal, 12h22, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Próximo tema, olha, o jornalista, escritor, professor palestrante Ricardo Viveiros, que está aqui com a gente, está lançando Memórias de um Tempo Obscuro, livro que reúne artigos publicados entre 2018 e 2022 e que fazem firme análise do processo comportamental e eleitoral que levou Jair Bolsonaro à presidência e do período que o país viveu sob o seu governo. O conteúdo contribui para que o leitor entenda de modo didático o cenário no qual a população brasileira dividiu-se entre os contra e os a favor, impulsionada pela moderna tecnologia da comunicação e pelas fake news. Ricardo Viveiros, cada página do seu livro, cada página lida e virada do seu livro é uma, digamos, uma vacina contra o obscurantismo? Eu acho que mais importante ainda do que ser essa possível vacina, eu acho que lá atrás todos nós vivemos, nos últimos 5 anos, momentos de surpresa, momentos de indignação, momentos de absurdo, momentos de reflexão, enfim, mas no calor dos fatos. Olhar esses fatos um tempo depois, e onde eu agreguei informações que não eram conhecidas naquela época, eu acho que, de fato, leva à reflexão, que é o grande papel de todo aquele que se comunica, seja o escritor, o jornalista, o bailarino, o cantor, o cineasta, o teatrólogo, enfim, a gente quer que as pessoas reflitam sobre o nosso trabalho, a gente quer levar entretenimento, às vezes, e também levar reflexão sempre. Então, eu acho que esses fatos, agora contados, fora do calor do momento e com dados importantes, levam as pessoas a refletir, e aí vem a tal da vacina, a não deixar acontecer de novo. Esse é um grande desafio. E não é só erro do bolsonarismo, é erro de tudo aquilo que viveu o contexto do bolsonarismo,
que é o negacionismo da ciência, é o preconceito, a discriminação, é a violência desnecessária. Quantas colegas nossas, em especial as mulheres jornalistas, foram agredidas, foram maltratadas, foram desrespeitadas desnecessariamente e assim por diante. E até criou uma distorção do papel da imprensa. Tem muita gente que, naquela época e ainda hoje, fala assim, a imprensa é tendenciosa. Como o Bolsonaro não dava mole, o pessoal bate no Bolsonaro mesmo quando ele não merece. Não existe isso. Vá para o arquivo do jornal, da rádio, da TV, da revista, e vocês vão observar que bateram, falaram verdade lá atrás, do Collor, do Sarney, do Itamar, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer. O papel da imprensa. Eu tenho uma frase que já ficou por aí, já está em livro e tal, em antologia. Eu digo assim, a imprensa não existe para governante, a imprensa existe para governado. E liberdade de expressão exige responsabilidade de expressão. Eu trabalho com fato, eu não trabalho com versão do fato. Embora o comentarista tenha o sagrado direito de dar a opinião dele, mas aí as pessoas sabem, ele não é o repórter, ele é o comentarista. O repórter reporta a verdade. O comentarista se permite comentar aquela verdade. Aí é opinião, eu concordo ou não, é um direito meu. Ele opina e eu sigo ou não aquela opinião. Tem gente que prefere a rádio A, a rádio B, a rádio C, o jornal A, B, C, por tendência editorial. Perfeito. Ninguém está escondendo nada, é a linha de conduta, é o pensamento ideológico que leva aquele editorial. Então, para mim uma coisa sagrada, a liberdade de expressão. Agora, é também sagrada a verdade dessa expressão. Então, o governante quer sempre ser elogiado. Não. Primeiro, se ele está fazendo uma coisa de bom, ele foi eleito para isso. Ninguém votou em ninguém, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito, governador, presidente da República, para o cara ir lá e não fazer nada, para o cara ir lá e roubar, para o cara ir lá e, enfim, enganar as pessoas. Não, você vota. Eu brinco que devia ter lei de direito do consumidor para o eleitor, lei de direito do eleitor. Eu votei no cara que me prometeu isso e ele não cumpriu. Eu vou tirar o mandato dele. Devia ter igualzinho para a defesa do consumidor, a defesa do eleitor. Agora, você não tem que ficar elogiando porque o cara asfaltou, iluminou, fez creche, fez escola, porque o cara não roubou. Caramba, isso é obrigação, isso é o mínimo. Agora, quando ele faz coisa errada, a imprensa tem que mostrar mesmo, para o eleitor ter consciência de que votou errado e não manter isso no futuro, porque tem reeleição. Tem um fenômeno aí das redes sociais também, né, Ricardo? Porque quando o leitor reclama da imprensa dizendo que pegou o fulano para Cristo e só está batendo e não tem razão de bater, não sei se está batendo é porque tem razão de bater, se está criticando, esse é o papel do jornalismo. Nesse momento de rede social, desse fenômeno de rede social, onde as pessoas não leem editoriais de jornais, como se fazia antigamente, elas vão atrás dos seguidores, elas querem ouvir o que elas querem ouvir, elas não querem o contraditório. Então tem esse fenômeno da rede social também, de você ir atrás daquele que vai falar o que você quer. Sempre disse o Salomão Esper, pior do que não ler 2 jornais, nenhum jornal é ler um só. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Isso é uma grande verdade. Por quê? Porque, como eu disse, tem linhas editoriais para rádio, TV, jornal, revista, blog. Blog, então, nem se fala. Agora, o fenômeno das mídias sociais, e o bolsonarismo soube muito bem explorar isso. Olha, o Obama, quando foi eleito nos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu vi um político, um governante, no discurso de posse dizer: eu devo minha eleição aos meus assessores,
Eu devo minha eleição aos jornalistas que trabalham para mim e que fizeram um brilhante trabalho nas redes sociais. Convenceram a população a votar em mim. Ele teve a humildade de reconhecer isso no discurso de posse. Né? Então, o bolsonarismo usou com muita inteligência, com muito mais esperteza, e fazendo coisa errada no campo das fakes, das distorções, das invenções, das mentiras, para eleger o Bolsonaro. E depois, durante 4 anos de governo. As pessoas não se dão conta que Bolsonaro não governou. Ele passou 4 anos em campanha, como se não tivesse sido eleito, como se a eleição fosse agora, essa última que ele perdeu. Então, essa campanha exaustiva, isso criou um fenômeno, eu digo isso no livro, chama dissonância cognitiva. Agora, uma coisa que a gente não pode abrir mão é de entender o seguinte: dos 100% que votaram no Bolsonaro, tem 20% de fascista de armário. O sujeito estava escondido, tinha medo de dar a cara, e o bolsonarismo iluminou, deu palco, convidou, ele veio e teve coragem de mostrar a cara e dizer: olha, eu sou fascista, eu sou contra a democracia, eu sou a favor de golpe, eu sou contra negro, índio, indígena, gay, LGBTQIAP+, enfim, o sujeito mostrou a cara. Agora, 80% está dividido em 2 tipos de pessoa: os que foram iludidos pelas fake news, os que foram enganados pelas fake news de tal forma maciça que gerou essa dissonância cognitiva, e os radicalmente religiosos de todas as religiões. Não são os evangélicos, são os católicos, evangélicos, espíritas, todos. Por quê? O Lula é comunista, o Lula vai fechar a igreja, o Lula vai criar banheiro misto e etc. e tal. Então, nós temos que dar uma arrumação. E outra coisa, eu não estou aqui para defender ninguém, tem que prestar atenção no novo governo, tem que criticar quando ele errar. Né? Claro. E não tem que aplaudir quando ele acertar, porque é obrigação dele. Eu estou falando com a liberdade e com a consciência de que ou o jornalista é independente ou ele não faz jornalismo. Perfeito. 12h33, programa Gente que Fala no ar, edição de sexta-feira, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, ao TV, a TV da internet e pelas redes sociais. Vamos falar agora de um evento que vai acontecer no final de semana dos dias 20 e 21 de maio, portanto não esse agora, o próximo, é a 22ª edição da MyFest, festa promovida pela Associação dos Empreendedores e Moradores do Brooklyn, com a curadoria do Luiz Delfino Cardia, que está aqui com a gente. O evento deste ano traz o tema Open to End, que significa portas abertas, encontros e caminhos, e manterá a tradição de apresentar uma programação com dança, música, exposições e atividades infantis, além da gastronomia diversificada que ressalta a Alemanha tradicional e contemporânea. O que é que a gente pode contar a respeito da MyFest em relação aos eventos anteriores, dos anos anteriores? Delfino, conta aí para a gente. Olha, é importante dizer que a MyFest é uma festa multicultural. Não existe o alemão sem a imigração, conversando com os africanos, com os indígenas, com os pretos, com a Ponta de São Paulo. Quer dizer, nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, o bairro Colônia, em Parelheiros, onde é um bairro de descendentes de alemães. O que o evento vem trazer é que no ano que vem é o ano de 200 anos da imigração germânica, porque a Alemanha só é Alemanha depois de 1871. Então, em 1824, dia 25 de julho, foi a primeira chegada tecnicamente oficial lá em São Leopoldo, né, com as colônias ali em São Leopoldo, mas eu não posso deixar de esquecer que em 1816 já chegou na Bahia, no recôncavo baiano, os alemães. Né? Até tem uma grande indústria de charutos ali, Dannemann, né? Ali naquela região, no sul também da Bahia, e também em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. O que a gente quer contar através
para vocês terem uma ideia, a integração da cultura brasileira. Por exemplo, nós vamos ter lá a Laíde Costa, não preciso mais dizer mais nada, né? Os 60 anos de música do Filó Machado, né? E também o Arthur Montarroz. Vamos ter circo, vamos ter literatura e também vamos trazer contação de histórias. Duas personalidades, duas contadoras de histórias, é a Simone Guil, de Nova Araçá, do Rio Grande do Sul, descendente de alemão, que está lançando o seu livro Alfredo, né? Uma história muito interessante de um guarda-chuva que queria fazer uma reunião do sindicato dos guarda-chuvas. Mas o que vale também, num miado de estrelas da Bela Lopes, de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Vocês sabiam que Duque de Caxias, além de ter uma história da questão do negro muito importante, ou dos pretos muito importante no Rio de Janeiro, também tem a história do imigrante alemão ali em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Então, a Bela Lopes, além de ser descendente de alemão por uma questão do pai dela, ela vem trazendo também junto com a Simone Guil, né? Que eu acho que é importante que a gente está dando voz, Mauro, e aos colegas aqui, à poesia. Nós vamos ter um sarau de poesia com música, mas a música será coadjuvante da poesia. Então, o que eu acho que é importante é dizer que o evento já começou. Ontem eu estive na Escola Porfírio da Paz, lá no Novo Santo Amaro, lá na Jardim Ângela, conversando com 100 alunos da escola estadual, dizendo a importância de um evento que é acesso livre, aberto, que tem gastronomia, tem artesanato e tem, principalmente, a valorização da cultura e do encontro na diversidade. Então, a gente quer mostrar. Posso também dizer, Mauro, e aos amigos aqui que estão aqui, os que estão ouvindo, que nós vamos fazer homenagem ao Museu Paulista. 120 anos do Museu Paulista, 128 anos, melhor dizendo, e o primeiro diretor Hermann foi alemão, em 1895. Então, nós estamos resgatando essa história. Estamos resgatando a história dos 100 anos do Colégio Benjamin Constant, que é ali em Santana, na cidade de São Paulo, que os alemães, filhos de alemães, desciam até o Engabaú para estudar. Um dia deu enchente e eles resolveram, como todo alemão, a importância da igreja, da leitura, da escola e da comunidade, construir a escola, o Colégio Imperatriz Leopoldina. E também a obra social Coping, que é uma obra católica de ação social para profissionalização das pessoas. Esses três são os nossos homenageados. Por quê? Porque não existe um espaço democrático de cultura sem educação e sem ação social. Então, e eu acho que nas ruas do Brooklyn, Joaquim Nabuco, Bernardino de Campos, Princesa Isabel e Barão do Triunfo, Princesa Isabel, Barão do Triunfo, a gente vai receber mais de 100 apresentações artísticas gratuitas da cidade de São Paulo, com o apoio da cidade de São Paulo e os eventos da associação, que tem hoje um presidente, que é o Carlos Heinen, que é um dono do restaurante aqui, o Zur Altenmiller, que tem 43 anos no Brooklyn, né? É o novo presidente, querendo mostrar o seguinte: nós valorizamos a cultura, a poesia. Então, a poesia será o grande carro-chefe. Vamos ter muita coisa de grupos folclóricos populares alemães, música alemã, o circo e também uma reverência aos grandes da MPB. Então, é um evento aberto para a família, tem espaço orquestra, tem orquestra, música erudita. E outra coisa, o erudito e o popular conjuntamente integrados. Não existe essa ideia de que há o erudito e há o popular. Essas coisas estão juntas, né? Por isso que a gente está fazendo homenagem a uma escola, ao museu e uma obra social. Isso tem um caráter de democracia, de cultura. E eu acho que hoje essa valorização, retomar a valorização da questão da cultura como carro-chefe e de empreendedorismo no sentido cultural, né, trazendo essa mescla, né? Quem sempre participa com a gente é o Vitor da Trindade, neto do Solano Trindade, que é um grande poeta preto importante do Rio de Janeiro. Mãe dele, a Raquel Trindade, que já faleceu, professora de dança também, lá do Teatro Popular Solano Trindade, no Imbu, aqui no Imbu das Artes. Então, é uma grande festa, Mauro e amigos. E também não posso deixar de esquecer os estudos brasileiros e alemães sobre a concretização, a construção da identidade da Alemanha democrática,
dentro do Brasil. Então, a gente também tem uma linguagem de troca com os rappers, também ali da Zona Sul de São Paulo, que é muito importante, sabe, Renan? Porque isso mostra um pouco, por exemplo, Rapper Hostil, o professor Gilvan, que eu estive lá com ele, e também vai participar, trazer seus alunos. É isso, é um espaço democrático e de valorização, de autoestima, de que a Alemanha e o Brasil são multiculturais. E a ideia de que alemão é loirinho de olho azul, e gordinho, e chucrute e cerveja, a gente precisa mostrar que, além disso, o Brasil é muito rap, é muita MPB, e essa miscigenação com os imigrantes numa agenda positiva. Qual que é o tamanho da comunidade alemã hoje na cidade de São Paulo, Delfino? Olha, o que eu posso dizer concretamente com informação é que mais de 800 empresas aqui em São Paulo, o Brasil tem muitas empresas, é o segundo polo industrial de empresas fora da Alemanha, né? Eu poderia deixar isso com segurança. Eu acho que os alemães hoje, para vocês terem uma ideia, é uma pesquisa que eu faço acadêmica ali na universidade, eu faço sou mestrando aluno, deixar bem claro, aluno de inovação na comunicação de interesse público na Universidade Municipal de São Caetano, mostra que 645 municípios do estado de São Paulo, 100 têm histórias de presença da imigração germânica, suíça, austríaca, alemã, aqui no estado, né? Que vai desde Limeira, São Sebastião, Cananéia, Santos, São Vicente, Leme, Rio Claro, Ribeirão Preto, Presidente Venceslau, Cruzalha, Tarumã, Maracaí, Jaú, Bauru. É uma loucura, Leme, Rio Claro, Limeira, aquela região. Então, trazer essas questões, mais ou menos 5 milhões de descendentes alemães aqui no Brasil, né? Poderia dizer isso. Para a gente encerrar esse tópico, Delfino, o brasileiro já esqueceu o 7-1? Olha, eu posso dizer, eu joguei futebol numa seleção de estudantes nos Estados Unidos pelo Brasil quando eu era muito mais jovem, com 18 anos. Quero te dizer que eu sempre achei que a gente era o melhor futebol do mundo. Eu morei na Alemanha em 2012 e 2013, antes do 7-1. Eu posso dizer que eu fui muito bem tratado em todos os times que eu fui visitar. No Bayern, todos, que eu fui nos centros de treinamento, né? A linguagem do futebol não precisava da língua. Hoje melhorei um pouco na língua, mas o que eu quero te dizer é que ainda dói, que mostra para o Brasil, que eu acho que é importante, Mauro, não pode entrar em campo pensando em dançar antes da hora. Não existe resultado positivo na arte, na cultura, sem transpiração. Primeiro você transpira, primeiro você trabalha e depois você tem o resultado, aí você comemora. Eu acho que a grande lição para mim, e hoje, quando eu converso com os alemães, a conversa do 7-1 aparece com educação, não com uma coisa da ironia. Isso que é interessante. Eles têm cuidado para falar nisso, porque realmente não pode 2 campeões do mundo, se a gente for lembrar, que era o senhor Luiz Felipe e o senhor Parreira, os 2 campeões do mundo. A arrogância de achar que vamos para frente, que todo brasileiro no Mineirão vai apoiar 200 milhões, o que aconteceu foi isso. Então, eu sempre, com carinho, Mauro, digo, primeiro transpira, trabalha e resultado aparece. 12h44, programa Gente que Fala. Vamos rapidinho aqui para o próximo tema. Durante todo o mês de maio, o rapper e professor Renan Inquérito, que está aqui com a gente, que usa música e literatura como ferramenta de transformação e interferência social, apresenta em diversas cidades o show Abra Cabeça, um passeio pelo universo lúdico criado por um MC mágico encantador de palavras que conecta a atitude do hip-hop e a criatividade das crianças. O repertório do show é baseado no álbum homônimo, que, nas palavras do autor, é um disco infantil para adultos ou um álbum infanto-senil. Conta pra gente, Inquérito. Bom, é difícil falar, né, do disco de rap para criança sem pensar em tudo que meus amigos falaram aí antes, né?
principalmente essa última fala falando da Zona Sul de São Paulo, né? Do rap, Teatro Solano Trindade, já me apresentei lá, conheço o Zinho Trindade, que é neto, né? Da dona Raquel, essa galera toda, São Paulo e o Brasil, esse caldeirão de cultura. Eu tentei fazer um disco de rap para criança, na verdade, isso é um título que a gente coloca, um rótulo, né? Mas, na verdade, primeiro, vamos deixar claro que música infantil é uma invenção de adulto, né? Nem existe música infantil, só existe música. Eu tentei fazer uma música que dialogasse um pouco mais com as crianças, porque eu vou muito em escola, muito em comunidade, em quebrada mesmo, e vejo como é que, né, essas crianças estão assim, ou elas estão consumindo música de adulto, que é para gente mais velha, né? Ou elas estão consumindo uma música super repetitiva, super maçante, né? Que não considera a criança como um ser pensante, como um ser criativo. Então, tem uma idade ali, quando as crianças começam a se alfabetizar até a pré-adolescência, que eu comecei a perceber que tinha meio que um vácuo, né? E aí eu falei, pô, quero fazer música para essas crianças. E aí, que tipo de música? Rap, mas eu quero dialogar com outros ritmos. Então, no disco tem um rap com um pagode 90, tem um rap com blues, tem um rap com soul, tem um rap com MPB. Então, eu trago um disco que, do ponto de vista rítmico, também extrapola, né, os limites do rap, até porque o rap, toda a cultura hip hop está comemorando 50 anos esse ano no mundo, né? Meio século de hip hop. E aí o hip hop e o rap, quando ficaram adultos, perderam muito daquele brilho no olho que a criança tem, perdeu um pouco, talvez, da espontaneidade, da sinceridade que a gente perde, né, quando se torna adulto. Então, também o disco Abra a Cabeça é um convite para voltar para o início do hip hop, para apresentar o hip hop para as crianças, não de uma forma professoral, não dizer, olha, temos aqui 4 elementos, o grafite, o break, o DJ. Não, eu falo, molecada, o hip hop é um super-herói, e como super-herói ele tem superpoderes. Então, são 4 superpoderes do hip hop: dançar, cantar, pintar e tocar. E se você é criança, gosta de dançar, de pintar, de tocar, então você é hip hop, e aí toda criança é hip hop. Então, é uma viagem pelo mundo mágico do hip hop. Eu interpreto um MC mágico, que é o mágico das palavras, o malabarista das rimas, e aí conto histórias mirabolantes, como a de um celular que se apaixonou por uma tomada, ou a história do... Excelente! E é um celular que está ali e fala assim: eu era só um celular, sem nenhum sentimento, mal sabia aquilo que trazia desse lado de dentro. Minha memória e minhas fotografias se enchiam de gente vazia, eram jogos e redes tão frias, me tocavam, mas eu nem sentia. Fui ficando cansado e apagado, tão tristinho e tão magoado. Não quiseram entender o meu lado, me chamaram até de viciado. Fui julgado, ninguém entendeu, só você me fortaleceu. Quando a vida ficou pesada, segurou minha carga. Minha amada tomada, lá, lá, ya, lá, sem você não sou nada, lá, lá, ya, lá. É tão bom receber toda essa energia, seu amor recarrega a minha bateria. Eu não tô nem aí pro que eles vão dizer, tô ligada em você. E aí, gente, chamei alguns amigos para participar, então no disco tem Arnaldo Antunes, Adriana Calcanhoto, Maria Rita, Emicida, o Teatro Mágico, Rashid, Drica Barbosa, uma galera, né? Tem também a história do peixe garrafa, que é um peixe fora d'água, né? Então é um peixe, né, que aí eu vou contando a história desse peixe, e aí eu falo até que uma rede acabou de vez com a vida do coitado.
uma rede de supermercado, né? Então, e vai indo, e a ideia é essa, é um espetáculo, é um disco que virou show, né? No show nós temos o B-Boy e a Big Girl, que são os dançarinos de break, representando a manifestação corporal do hip-hop, break, que inclusive virou modalidade olímpica e estará nas próximas Olimpíadas, né? No ano que vem, em Paris. O Brasil, inclusive, é um forte candidato. Então, assim como eu vi muitas mães levando suas filhas nas escolinhas de skate depois da Raíssa, que legal ver as mães levando as filhas para dançar break, como o nosso amigo falou, né, o erudito e o popular, leva a filha para fazer balé, leva a filha para fazer break também, break dance, né? Então, e nós temos no espetáculo uma vovó que é beatbox. Então a vovó faz beatbox, é a Dona Maria das Rimas, Dona Maria das Rimas. Então é isso, abra a cabeça, eu acho que é um convite, é como a palavra mágica do hip hop. Abra a cabeça para receber tudo isso aí, né? Renan, deixa eu apresentar o serviço aqui, porque a gente precisa ir para o próximo tema. Então, o show Abra a Cabeça, uma viagem ao mundo mágico do hip hop, tudo de graça, gente, dia 10 de maio, Céu São Miguel, às 14h, dia 20 de maio, Sesc Campinas, 16h, 21 de maio, Céu Butantã, 15h, e 28 de maio, no Literalendo, Hortolândia, 15h, Hortolândia, na região de Campinas, certo? Para então, quem é de São Paulo, capital, o próximo aí, o único desse mês ainda que sobrou, é no Butantã, que vai ser, até corrigindo, você me desculpa. Tá lá falei 10 de maio, 10 de maio já foi, né, gente? Não, já foi. Isso aí foi ontem. No Butantã vai ser na Casa de Cultura do Butantã, tá? Casa de Cultura do Butantã. Sim, muito bem. Cometi esse erro aqui, 10 de maio já era, hoje é dia 12. Vamos em frente. Aqui foi tão contagiante aqui a sua letra e a gente já esboçou risos e sorrisos e isso aqui foi fundamental para o próximo tema que a gente vai abordar agora com o Roberto Caruso. Olha, gente, humorizar é um verbo que não deve nunca ser conjugado e sim praticado. É o que diz o Roberto Caruso, que está aqui com a gente, e ele diz que para quem a alegria é Vou voltar ao texto aqui, eu estou empolgado aqui. Quem diz isso é o Roberto Caruso. Para quem a alegria é um grande filtro de purificação contínua e que nutre o coração, gerando impactos milagrosos no corpo, na mente e no espírito. Segundo aqui o nosso especialista neste assunto, há 6 tipos de alegria identificadas. Vamos a elas: a genuína, a hilariante, a hedonista, a eudaimonista, é isso, né, Caruso? Isso, eudaimonista, a cínica e a patológica. Qual é a que está presente aqui entre nós agora, entre essas 6, hein, Caruso? Olha, eu acho que aqui está a hedonista, com certeza, né? Porque a hedonista é aquela alegria que está relacionada a sentir prazer, né? E o que dá para perceber na fala de todos, do Ricardo, aqui, enfim, de todo mundo que está aqui, principalmente agora o nosso querido rapper, né? É assim, é essa que está mais presente, acho que na vida das pessoas, é a hedonista e a hilariante, né? Eu vou falar rapidamente, só para o pessoal que está nos assistindo, e mesmo quem vai assistir depois. A hilariante, a própria palavra, ela diz, né? Quando você está vivendo aqueles momentos, aqueles eventos, né, que fazem a gente sorrir, assim, muito rápido, e são aquelas cenas que fazem a gente gargalhar, naqueles momentos que, de repente, você se pega na gargalhada e vira uma coisa contagiante, né? A hedonista, né, ela é aquela que está nesse sentido que eu estava falando, sentir prazer, né? Quando você realmente está em situações que estão diretamente ligadas ao teu fisiológico também. Então, quando você come, dorme, faz sexo, enfim, está presente diante das situações que você consegue também até evitar alguma coisa que possa ser inevitável. Então, assim, a hedonista está totalmente ligada ao prazer que a gente tem. Essa que tem esse nome estranho, eudaimonista, tudo isso é uma pesquisa que eu fui fazendo, né? Se refere a esse prazer, né, que está nas realizações dos valores, né? Quando você está muito ligado na felicidade, é quando você tem uma finalidade mais moral, né? Quando você sente assim que aqueles valores que você tem essenciais, eles estão sendo contemplados, muito do que a gente viu aqui, né? Esses valores que cada um tem. E é importante dizer que a eudaimonista é um tipo de alegria muito particular, porque
levando em conta que somos todos diferentes, né, mas somos todos mundos diferentes, vivendo numa única consciência, é interessante saber o quanto que os valores são importantes. A cínica, bom, a cínica já está na palavra, né? Aquela risadinha fingida, né? Aquela que realmente ninguém quer ouvir uma dessa, né? É quando você faz para não perder a amizade, né? Você ri, você já ouviu a piada, aí você faz cara de xícara, como se você nunca tivesse ouvido, você já sabe o final, às vezes não é tão bom quanto você contaria, aí quando termina, você... que demais, né? A patológica, bom, aí os psiquiatras e os psicólogos podem dizer, aí está ligado a uma patologia mesmo, né? E tem uma coisa, é bom lembrar o ouvinte, né, o nosso telespectador, que assim, que a patológica, não é que assim, que às vezes a pessoa ela está nervosa e ela tem um ataque de riso, tá? Isso é uma reação que está ligado não a uma patologia. Aí realmente é uma questão muito particular da pessoa, onde ela, diante de uma situação nervosa, de uma situação em que ela não sabe lidar direito, às vezes isso sai numa risada nervosa, né? Tanto que tem até umas cenas engraçadas, que a pessoa é assaltada e ela começa a rir na frente do assaltante. O assaltante não sabe de nada, às vezes até desarma o assaltante, né? E a pessoa se manda, né? Enfim, a alegria como um todo, eu digo que é onde amor, há alegria, onde alegria, há amor, né? E nesse trabalho de expressão cultural, que nosso querido amigo agora estava falando, fiquei muito legal, assim, o tema Abra a Cabeça é show de bola, porque quando você pega, né, aquela palavra mágica, alakazam, abracadabra, abra a cabeça. E essa coisa de você fazer um pouco, me lembra um pouco, né, dentro do teatro, o teatro do absurdo, né? Tipo, o celular se apaixona por uma tomada, né? Então, assim, é como se fosse a laranja se apaixona pelo fio dental, entendeu? Então, assim, é um mundo que tem infinitas possibilidades. E dentro da música, que eu acho que a música ela traz toda essa matemática emocional, né, para poder trazer nas palavras, que toda palavra é musical, né? Toda palavra é musical, né? Eu falo viva as vogais, né? Eu já falei num outro programa aqui das 5 inteligências vogais, né? E aí, lembrando das vogais, que nós temos 26 letras no alfabeto e só 5 vogais, A, E, I, O, U. Então, eu fiz um acróstico um dia e falei, ó, então as vogais são, letra A, é a inteligência artística, a letra E, emocional, a I é a instintiva, é aquilo que te move sem você precisar ficar pensando, é o teu animal interno, né? A letra O é a da organização e da orientadora, aquela inteligência que te faz para onde eu vou, como eu vou, e a U, que é a unificadora, que é o que está acontecendo aqui no 365, no Gente que Fala. Estamos diretamente na nossa inteligência unificadora, nessa diversidade maravilhosa, e sempre muito feliz de ver a arte de cada um, né, se expressando. Poxa, eu tenho que ir na festa, já tem programa, né? Eu tenho que ir na festa alemã, né, que já vai ter samba no pé. Tem que reencontrar meu amigo Ricardo Viveiro, que eu vou marcar, e tem que assistir o meu amigo rapper aqui. Então, feliz de estar aqui. Caruso, o tempo está super apertado, faltam 2 minutos só, eu vou ter que encerrar já já. Só para recomendar uma leitura, que é a sua entrevista dada para Lua Galvão, na revista, no portal da revista Exame, que é uma delícia de leitura. Aquilo tem que ser colocado... bom, como é portal, né? Então é pelo celular, é pelo tablet, pelo computador, mas deixe lá o seu tablet, o seu computador na cabeceira, do lado ali, que você tem que... Aquilo lá é leitura para 3 vezes por dia, no mínimo, né? Para você entender o processo do riso, o processo da alegria, o quanto isso faz o bem para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, e é por isso que o Roberto Caruso já acorda rindo, né? Com certeza, e assim, foi um presente essa entrevista com a Luá, e eu convido a todos, assim, eu não tenho o link, decora aqui, mas assim, eu vou colocar agora essa semana, no meu Instagram, que é o Roberto Caruso Oficial, eu vou até colocar uma postagem, provavelmente entre hoje e amanhã, onde vai ter o link, né, no Linktree vai ter o link para vocês poderem acessar. E eu estou colocando no site também, né, no humorizar.com.br, vai ter ali na parte de anotações, vai ter o link da entrevista, que foi uma felicidade colocar, né? Então eu falo, que a alegria seja seu guia, a sua guia todos os dias, né? Que com certeza o coração ele vai bater bem melhor.
Pessoal, faltando 1 minuto para 1 da tarde, eu vou pedir desculpas aqui pela segunda vez essa semana. Não deu tempo de eu trazer aqui as perguntas da nossa audiência para vocês, porque o papo, enfim, foi muito bom, muito saboroso. A gente ficaria aqui a tarde inteira para essa conversa e eu vou pedir desculpas aqui para a nossa audiência por não ter tido tempo para colocar essas perguntas aqui para os nossos convidados. Vou pôr um ponto final nessa edição de hoje. O agradecimento em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente hoje o comunicólogo, humorizador e ator Roberto Caruso, fundador da Humorizar, o jornalista, escritor e professor Ricardo Viveiros, Luiz Delfino Cardia, produtor cultural, curador da Brooklyn Fest e da MyFest, da Associação dos Empreendedores e Moradores do Brooklyn, e o Renan Inquérito, rapper e professor, criador do show Abra Cabeça. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da 365 agora, o Lucas Neto, ele volta com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa para você aí, Lucas. A gente volta a se falar na segunda-feira, a partir do meio-dia, ao vivo pela 365, pela TV, pelas redes sociais. E, gente, um bom final de semana para todo mundo, um excelente Dia das Mães. Não importa quem seja a sua mãe, o que importa é quem cria você, quem criou você. Dedique todo o seu amor a essa pessoa. Um beijo, um abraço, até segunda. Tchau.